Eu só vou falar uma coisa. Você não acreditou. Cara, hoje é em dose dupla. Hoje tá estéreo. É moral em dose dupla, tá ligado? Sabe o que me impressionou? Ah. Mano, só motivo bonito. Só ideia. Só coisas da... Que isso. Na minha guitarra, não tem essas marcas. Não tem. Que isso? Olha quem subiu a serra aí, meu velho. Não, tô subindo a serra. Encontrei com ele agora no show, no último show agora. Isso, Falei, parceiro, tem coragem? Ele tem coragem. isso é que é moral. É verdade. Tá ligado? Você Isso é que é você não moral. acredita em mim. Porque, pô, chegou, encontrou, ó. Ele falou assim comigo, ó. Falei com ele, ele falou que vai vir. Mandei ele vir, vai vir. Não, mandei não, ele falou que vai vir. Pô. Eu falei, eu duvido. Claro que vem, meu velho. Mas agora você ficou com cara de mais velho. Tu viu? Sou um cara idoso, bicho. Agora é o doutor Leandro. É verdade. É porque eu tô seguindo, não tô chegando nada. Aí já viu, né? Irmão, obrigado aí pela... Nada, eu que agradeço. Mais um brother que subiu a serra. Verdade. A história aqui, hoje o papo vai ficar... Vai ficar bom, não vai? Ficar legal. Esse ele é traído, sabe? Não. Hoje você conseguiu empatar o jogo. Não, empatando. Daqui a pouco tem uma outra resenha que a gente vai gravar aqui com um aliado. Tu tá ganhando o jogo, todo mundo que vem aqui vem de camper. Tu viu que o som tá outra coisa, né? Não é, velho, não é. O pano tem um punch, meu velho. Assim, um pouquinho antes de vocês chegarem, eu cheguei, tava montando as coisas e tal. Tá o Leandro quieto. Leandro tá, pô, assim, mexe o botão e vem e toca. Tô mentindo, Sandra? Tá mexendo. Tem que ficar bom, né? Que vai vir um camper aqui. Eles se juntam, eles querem se juntar. Aí eu cheguei e falei, o que foi, velho? Tá tudo bem? Aí ele tá assim, concentrado. Aí eu matei. É porque ontem ele foi tocar, levou o camper. Aí ele tava tentando chegar perto. Tá explicado. Tá explicado. O som tava pequenininho. Falei, tô tocando aqui. Isso aqui que é som, mano. A galera vai ver no vlog. Quando sair essa resenha, acho que o vlog já vai ter saído. Né? Ou não sei, mas vocês vão ver no vlog
Cara, a expressão da felicidade, Eu não o falo nada, sorriso, eu não falo como nada. que ele estava feliz. Sabe qual é o problema? É, é. Que existe mais camper vendido no Brasil do que a Fractal. Isso aí É. não tem jeito. Aí vem todo mundo de camper aqui, bicho. Por quê? Porque tem que bater continência. Calma. Eu quero saber na hora de gravar o DVD, Verdade. na hora de gravar o teu projeto, se você vai gravar de fractal ou de camper. Calma. A gente gravou o projeto do Salles lá. Aí eu Vamos. fiz Tu de camper. quê? Foi de camper. Minha Fractal tava queimada. Não, calma. Ah, olha a desculpa. Minha Fractal tava queimada. Aí tava o Rodrigo de camper, eu de camper e o Duda tava de Tu quad. tava de quad. Calma. Mas ouve lá a sonzeira do projeto. Ah, bicho. Não, Se de fosse camper. Fractal, o som ia estar voando. meu. Coisa linda, bicho. Agora, vamos começar por... Sabe que o cara vem de camper? Vamos lá. Eu gosto de começar por esse assunto aí. Você é um cara que... Porque ama. Calma. O Rodrigo, antes do camper, inclusive... Faz um insert Pô, aí. deixa, Aqui, já né? vamos começar no insertzinho. Deixa eu tirar esse fio. Pega a aqui. visão. Não, pode ser o filme mesmo, Não, porque essa aqui- bagunça aqui aí mesmo. é orgânico, É, é orgânico. Se liga, a gente tem um campinho aqui, Toma aqui. brabo. E ali, ó. Nós vamos, Setupzinho básico, mas poderoso. nós vamos falar sobre ele depois. Vamos. falar. E aí no camper aqui, ó, ele vai falar o que tá usando. Olha como é que é bonito, cara. Calma. Olha, cabe dentro da mala. Você é O fractal emocionado. cabe na mala? Você emociona. Isso não cabe na mala, não, sou muito grande. Ali, ó, ele trouxe na Ó. mala, pô. Verdade, mas olha o tamanho dessa Ele aqui, pra levar isso trouxe aqui. na mala. O Fractal é um trambolho gigante. Ele, Isso sem aqui- ele ver o vlog do Mário, ele já trouxe Já na trouxe mala. na mala antes de querer se Caraca, enrolar. Viu? Ó? Mário, vou te matar. Muito bom. Mas aí, bicho, você andou um tempão com essa coisa dos pedais, né? É. O que te fez querer vir para um digital assim? Cara, foi A gente meio que já sabe a resposta, mas Exatamente. vamos... Foi a questão da praticidade. Vou te falar assim, em termos práticos. Eu tinha um outro pedalboard maior que esse. E aí um dia eu tava tocando, aí começou um... Ah, isso aí é complicado, Tipo, cara. minutos antes de começar o evento. E aí eu olhei para aquele monte de pedal assim, eu falei, aonde está Essa o confusão. problema? Aí começa a mexer, não acha. E aí, por Deus mesmo, parou. Então eu não sei nem por que começou e por que parou. Né? Aí eu comecei a ficar assim, cara, correria, né? Aqueles eventos, você chega, monta, Cheio de só pé de toca. checar para ver se está saindo som, você toca. Aí eu comecei a ficar meio assim. E também uma certa pilha da galera em volta. Pô, cara, mó trambolho para levar, despacha também. Aí eu fiquei com medo também eu comecei a olhar assim para ele, cara, tem muito dinheiro aqui nesse board para despachar e se quebra um. Aí, além disso, no outro board tinha um Timeline e um Big Sky. Aí, ainda tenho eles, né? Aí, um dia, quando eu abri o board, o Timeline tava com o knob assim, para fora. Soltou. E detalhe, o Timeline estava preso, bem preso pelo velcro, e tinha aquela... Enforca gato. É, isso aí. Tava arrebentado. Putz! Mas sabe o que eu achei? Imagina a pancada. Tá Eu primeiro eu pensei assim, cara, que pancada. O knob saiu e o pedal saiu. Aí depois eu pensei, alguém tentou roubar isso. Sabe por quê? Aquela enforca gato, bicho, é muito difícil você tirar aquilo. Não tira. E o knob ter saído, é muito difícil também ter saído, porque quando você fecha o case, tem uma espuma. Então ele fica preso ali. Faz sentido. Entendeu? Aí eu falei assim, alguém tentou roubar isso aí, não deu tempo e ficou. O anjo com a espada de fogo isso aí. foi lá e... Foi isso aí. Aí eu Toma. comecei a ficar meio cabreiro, assim, cara, eu vou colocar uma pedaleira mais prática, menor, provavelmente, vou ter ali as coisas ali. Tem que ser uma pedaleira legal, porque minha cabeça, meu ouvido está muito acostumado com analógico, porque até então eu também, assim, lá no estúdio, eu também estava gravando com amplis. Caraca. Né? Então, estava nessa sistema antigo, né? Amplis microfonado, aquela parada toda. Antigo e feliz, né? Caramba, Pô, tá maluco. lindo, né? E eu estava muito acostumado com isso. Falei, cara, tem que ser uma pedaleira legal, né? Aí comecei a pegar a indicação da galera. Te liguei, né? Liguei para um monte de gente, mandei mensagem para escolher, né? Uma pedaleira.
Tô falando muito, né? Não, pô. Fale à vontade. Aí É porque eu tô Abre seu esperando, coração. eu tô esperando a hora que tu vai levantar. eu vou pra eu falar levantar. assim. Sabia. Ele quer a Sabia. verdade do AMP, aquele som do AMP. Por isso que vem de quem? Calma. Olha aí, ó. Eu tava esperando, tá ligado? Então fui pesquisando. Cara, na época, a Quad estava quase que recém-lançada. Aham. Uns amigos tinham comprado. Só que ela estava naquele lance de lançamento e estando com uns probleminhas. É, muita gente queimou, né? Que é normal, assim. Eu nunca tive problema, não, mas É. muita gente teve, cara. Exatamente. Muita gente Acho que teve. também é uma coisa normal de quando você lança equipamento, sai no mercado, aquela coisa toda. Sim. Não era para acontecer, mas estava acontecendo. E aí eu falei, cara, Camper Quad. Aí eu fui conversando com a galera e tal. Eu falei, cara, vou pegar um camper. E aí pesquisei, comprei, tomei uma surra no início. Não, Cara, vamos falar a todo, verdade. cara, vamos todo chegar mundo. nisso. O Rodolfo não tomou surra porque quando ele chegou aqui eu já tinha o camper e dei o amp certo pra ele. Ah, Aí já ele fica chegou aí, na boa, aí ele né? fica aí, camper, Chegou já se na cobrando do boa. camper. Cara, quando eu Calma. comprei o camper, eu tocava com a X8, né? Que inclusive tá aqui. Aqui eu tocava, tá com o Jean aqui, daqui a pouco a gente vai gravar ele. Cara, aquele sonzão, eu tava até falando cedo aqui, eu tava com o maior sonzão, mano, do AX8, assim, cara. Aí, cara, quando eu peguei o camper, assim, falei, mano, cadê o som disso, velho? Cadê Tava o todo som? mundo falando. O pessoal falou tanto. Não, só que eu ia pro YouTube umas coisas boas pra caramba. Sim. Falei, o problema é em mim e o equipamento. problema sou eu. Aí depois falei, cara, vou ficar só tocando esse negócio pra entender. Aí tu fica mais tempo, aí você começa a entender o equipamento e ver que o equipamento é... Tem esse lance de você ficar um tempo, cara, que não vou ficar, não é possível, né? Vou ficar com esse equipamento um tempo pra eu ver. Tem gente que meio que abandona, né? Mas não tá pode ruim, abandonar. não- O Quad foi assim também, quase que eu abandonei quando eu comprei. Hoje ele Dá uma- ainda bem que eu não vendi. Eu tive uma certa vantagem. Quando eu comprei o camper, o pastor Marcos Salles comprou a Quad. E falou assim, timbra pra mim. Eu falei, poxa, Pô. lindo. Tô com as duas aqui. Coisa linda. Vou ficar aqui, vou tirar, até ouvir o som, tirar minhas dúvidas, qualquer coisa assim. Tá, com as duas peleiras são... Eu costumo dizer que a gente brinca pra caramba aqui de preferências, né? Mas, cara, Eu fico se falando o cara assim, ó, comprar camper, fractal, Quad, Helix, meu irmão, todo mundo joga um jogo grande. eu falo assim, BMW ou Mercedes? Qual que você vai querer? Escolhe aí, Tu cara. vai estar bem servido. Pô, a gente cansa de falar isso e tal. Mas tem que bater continência pro camper, pô. Não tem jeito. Fanboy É pro a cacete. primeira... Né? Daqui a Não, pouco... mas não é... É O porque dia que assim, Puta, mas prejuízo, eu sei. Olha Mas, aí, ó. cara, o pessoal fica às vezes assim, mas igual o Leandro falou, pô, eu tinha um objetivo com o camper. Às vezes, sabia o que tu pô, queria, né? mas tu sabe, mas é aquele... Irmão, eu queria um som dele. Um som dele. É isso. E minhas experiências com pedaleira eram em cima da Line 6. Na época, assim, eu sempre gostei, né? Isso é uma boa marca, né? Sempre gostei de Line 6, estava muito acostumado. Tinha uma HX, que tá aqui, na verdade eu tinha duas HX. Caraca. Que quando lançaram, eu gostei. Aí eu falei, cara, eu vou ter uma HX pro estúdio, vou ficar com uma HX pro estúdio. Legal. Né? Aí eu comprei duas, então já tive outras coisas, pod na época, né? Então minha experiência com o digital sempre foi dentro do Line 6. Eu sabia que o camper seria uma boa, mas estava meio ainda pensativo. É porque né? é diferente, né? Sim. Porque assim, tu pensa na HX. Pô, o cara vai... Tem uma mentalidade na hora de usar ela ali. Quando o cara vem pro camper, ele tem que entender que às vezes, se ele quer um som mais high gain, ele vai pro amp. isso, Ele amplo. não tem que ir Na verdade, é somando, tudo Não, amplificador. é isso aí. tá Não, ligado? É o amp. A minha cabeça aí... O pedal é só um Muda ajuste nisso, ali pra você. muda Eu não nesse uso sentido, os tá drives ligado? do camper. Sim, não é que eu uso... Eu só uso para isso aí. Somo Exato. com ampli. Pô, mas aí você não vai precisar de uma distorção maneira pra usar. Você já vai num Bogner, É, num isso Marshall lá, numa captura, É o- pô, é o faixa ampli. preta, e aí vai colocar só um TS pra dar aquele Sim. grauzinho, tá ligado? O problema é que às vezes o cara vem pro camper e não tem essa cabeça, não tem um mindset, Calma, É isso. calma. Isso aí. tá ligado? É que todo É, pensamento... guru do digital. É isso aí, né? Tá ligado? Tô vendo. Mindset, Arrasta pra cima aí, parceiro. brainstorm, Ó. live. Arrasta pra Só nos cima, termos. que eu vou te ensinar a pegar os bichinhos na máquina lá, tá? Velho, tu viu hoje, Só velho? isso. Inserta Me aí segue. pra ele. Me segue no viu? Insta. Meio, Hoje inserta aí. é bom você
sei lá, fazer outra coisa, Ele você aprendeu, vai acertar. Rodolfo aprendeu como é que pega, eu não acreditei não, mas ele fez na nossa frente. Um certo aí. vídeo aí. 2 vezes. 2 vezes, pegar o bichinho na máquina. Ele perdeu muito dinheiro, tá? 2 vezes. Perdeu muito dinheiro. Calma. Ele treinou, é porque Treinou. acontece amanhã, Não, dia dos namorados, ele já comprou Não, presente. exato. Ele Entendeu chegou a tática, voando, né? com 2 presentão. Doei, Tá treinando um mês atrás, treinando pra R$4. acertar. Aí, ó. Acabou, já deu o presente. Já. Bom demais, bicho. Ano que vem eu Muito bom. vou pedir Pô, uns conselhos pra você. quando chegar Dá uma nessa hora. passadinha aí Nos timbres? No som, né? Já vai começar assim? Não, já vamos. Deixa eu Então falar da vamos. surra que eu tomei Antes daí. pô. rapidamente. O que acontece? Na pedaleira, você tem os pedais ali na tua frente. Você quer um reverb, só tu pisa ali. Acabou. É ali. Tá ali na tua frente tudo que você quer. No máximo, ali na HX, você só monta um presetzinho, passa ali e você acha. Na pedaleira, independente se for camp e outras coisas, algumas coisas, tudo bem que tem os 4 estompos aqui e outras coisas, mas os efeitos não estão tão todos na tua cara ali, né? Então, assim, como é que eu tinha a minha loucura de trabalhar com sempre 2 tipos de delay, sempre um na semínima e outro com coxinha pontuada, Sim. e eu tinha os 2 ali. Mas eu tinha modulações também na minha frente. Então, por exemplo, o camper que tem 4 stomps, se eu colocar, tipo, delay 1 aqui, delay 2 aqui, primeiro pensamento, né? Eu sei que tem outros recursos. Entendi. E eu tava com um Big Sky no outro board. Caraca. 3 reverbs na minha frente, assim, Ali. na minha cara ali. Na Era hora que tipo você assim, precisasse. eu nem usava tudo, mas estava lá. Agora aqui, o camper não tinha. E abrir tudo isso, mais modulações e outras coisas, eu fico, caraca, o que eu faço agora? Tipo assim, aí eu tive que... Essa foi uma das suas que eu tomei, porque o pensamento aqui na pedaleira, eu vou achar tudo aqui, mas o pensamento vai ser outro, para eu tocar, né? E eu uso muito colcheia pontuada em boas músicas, tipo, desde balada a Legal. worship, o que for. Quando é uma coisa mais pop, mais rock, uma parada assim, sem mínima, né? Mas aí eu tive essa surra assim que eu tomei, o som estranhei um pouquinho. Quando vem, você dá uma estranhada. Né? Eu achei, de cara, eu achei um pouquinho anasalado, assim, não... Mas eu estranhei porque acho que era só diferente o som, um equipamento diferente. Depois você vai se ajustando. Exatamente, você vai se ajustando, vai se acostumando. Mandei mensagem pro Leandro também, mandou uns... Mandei os negócios lá. Que inclusive tá até aqui ainda. Maneiro. Depois, inclusive, me manda esses uso. aí. Oba! Eu uso aqui para solar, tá espalhado aqui em alguns outros presets aqui. Então, assim, tive essa adaptação que deu vontade. A primeira coisa, assim, quando me deparei com esse problema, eu falei, cara, eu vou vender esse negócio. É assim mesmo, a gente dá pira, vontade, né, cara? É verdade. Deu ruim, tá estranho. Porque sai do nosso conforto ali, né? Que você tá ali com o equipamento já tocando, o som tá maravilhoso e tal. Aí você pinta com outro equipamento e fala, pô, cara. É igual se você pegar agora e pegar um outro equipamento. Assim, até tu. Depois que se acha, tu tá felizão, né? Tanto que agora eu tive que escolher uma para começar a tocar. Falei, vou no camper, porque eu tô tocando tanto tempo na estrada. Já tá por dentro do... Né? Mas o som tá bonito eu tava pra mais caramba. acostumado com o som. E o analógico eu uso muito em casa uso no estúdio para gravar. E ali no outro setup você tem um híbrido, né? Que exatamente. os analógicos no final ali você tem legal. um Vox, né? Vamos mostrar, calma. Vamos chegar nesse momento. Calma. Cada um. Antes da gente mostrar um pouquinho desses timbres, porque a galera é ansiosa. A galera, eu quero ver o timbre. Calma, sem correria. Já pegou teu café? Tem um cafezinho. Vem tomar um café com teu pai. Né? Aquele cafezinho, paz. Tá. Rodrigo, além de tudo, você trabalha, né, com vários artistas, né? Aline Barros, Marcos Salles, já tocou com um par de gente, né? Amém. Estourado, né? Estourado. Muito. Tá com moral. Agora eu tô mais famoso, né? Lá do Rodolfo. É verdade, ó. Primeiro cara, quando eu cheguei, eu já vim falar direto com ele. A gente, quando tá na estrada, né, cara, a gente tem que sempre pensar em algumas coisas que possam facilitar a gente, né? Com certeza. Né? Porque a gente vai pra estrada, cara, eu tenho um board que é maravilhoso. É maravilhoso, mas funciona em casa. Esse que, às vezes, a galera demanda minha casa. Por que você não leva tal? Por que você não leva X? Por que você não leva Y? Sei lá. Porque na estrada não é simplesmente o que você, às vezes, gostaria. Exatamente. Por mais que a gente hoje tenha muito recurso bom e você vai tirar um resultado maneiro na estrada, mas a gente tem que pensar também naquilo que a gente possa viajar, porque no Brasil a gente não consegue... Por exemplo, você está com camp, você poderia levar esses dois, pô. Exemplo, um de backup ali. Sim. Né? Tipo assim, tá tocando ou com camper ou com outro e um cara de backup. Deu um BO... Troca, já foi. Pum. Seria lindo, um sonho, né?
Só que a gente hoje não consegue, a gente não tem Não. estrutura para isso. Não tem, Exatamente. precisa de ter um rolê, né, uma equipe muito, muito bacana para tudo isso funcionar, um esquema de logística. Até sair de casa não dá para sair sozinho. Exatamente. Então, hoje, na estrada, né, a gente sempre tenta facilitar a nossa vida, assim. E como que você vê isso hoje, assim, desses novos... Não novo equipamento, não, mas essa nova forma que a gente tem, né? De pensar, de entender, porque hoje tudo é fone, né? Todas as bandas vai ter um clique, vai ter um... Hoje, raramente, quer dizer, quase não tem mais o cara do 1, 2, 3, 4... Mudou. Não, é o clique. Tem que Pum, se entra. adaptar. Então, para tudo isso funcionar bem, a gente teve que meio que se adaptar. Eu, particularmente, hoje, não sei qual foi a última vez que eu liguei um amp e microfonei para mandar para... É verdade. já tem alguns anos que eu mando 2 canaizinhos pro técnico, que é só alegria, né? Exatamente. Como que você enxerga isso hoje, essa forma, né? O que isso... Tanto que a gente tem que se organizar para que isso... Ou seja, fazer o show dar certo. Porque é muito ruim você subir para tocar com som ruim. Parece que você não toca, né? Não. Se seu som tá ruim, mano, Você não parece consegue que tocar você... se ele errar. Exatamente. Parece que tudo que você faz, eu falo muito isso pra galera, a importância do timbre, né? Tenta tocar, que é teu dever de casa, você chegou, tirou o repertório, vai lá e vai tocar agora. Se você chega lá e o som tá ruim, parece que tudo que tu tá fazendo tá errado. Exatamente. Né? Fica... Essa importância hoje da gente ter um som mais tranquilo no palco que envolve, como é que você pensa nisso, assim? Então, no início eu tive uma certa resistência, fone, entre outras coisas. Todo mundo. Mas, antes de falar do fone, a questão do equipamento, depois que eu peguei, e as primeiras agendas assim que eu fiz, assim, que eu guardei o equipamento assim, caraca, nossa, eu guardei rápido, já tô pronto, vou embora. Eu falei, caramba, muito rápido, né? E chegou... Tem que desmontar 500 negócios. Exatamente. Você chegou, plugou, saiu o som. E fora que, por exemplo, eu sei que o som, eu vou sempre escutar o mesmo som todo dia que eu for tocar. Né? Porque quando tinha um ampli, legal, a gente estava até falando isso, ótimo, mas você toca hoje num Twin Reverb, um ampli maravilhoso. Amanhã você toca num Twin Reverb também, mas de alguma forma o som dele é diferente, porque a manutenção, tem uma válvula meio assim. O cara que não viu o vlog, fala do Fender que tu pegou. Verdade. Ó, tava tocando no evento. Isso aí é muito bom. Me enganaram, né? Fui enganado. Tem um rider técnico, a gente pede, né? A gente não é muito exigente, não. Só tem um ampli bom. Negocinho que funciona, né? Aí chegou lá, Twin Reverb, lindo, funcionando, o que eu digo, tudo acontecendo novinho, né? E realmente estava funcionando. Aí, pô, legal, dei bem, né? Pluguei a pedaleira, tava com um setup híbrido, aí pluguei e comecei a tocar. Quando eu tava sozinho, passando o som tava legal, assim, funcionou. Aí quando começou a passar o som, que entrou a banda, eu vou aumentar aqui, eu corrigi um pouquinho o volume para aquele som de palco também não ficar sem nada, né? Aí eu tocava assim, cara, o som não tá vindo, o som some, o amplificador tá do meu lado aqui e tal. Aí eu, caraca, que estranho, o som tá estranho. Aí eu fui atrás do amplo pegar um cabo para ver uma parada, quando eu olhei assim atrás, nenhuma válvula. Apagadinho. Arrancaram tudo. Válvula pra quê, meu velho? Virou um Twin Reverb transistorizado. Não sei como que os caras fizeram isso, mas estava lá. Eu falei, entendi. Aí, o que me salvou foi a simulação, né, o híbrido. Liguei lá e botei um retorno no chão que tinha, né? Aí eu me virei. Então tipo assim, olha a faxina, trampo, né? Mano? Tive que fazer. Em cima da hora ter que mudar tudo, cara. Porque já estava meio que passado, mais ou menos, e eu cismei de mudar. Então, aqui o digital eu chego e é o mesmo som. A banda, graças a Deus, as bandas, né, que eu toco hoje tem técnico, tem sistema, tem uma certa estrutura, mas não a super estrutura, né? Para você levar 2 pedaleiras, 3 guitarras, né? Sim. Aquela coisa toda. Mas quando eu botei, pluguei, que eu guardei, que eu vi que era só isso, despluga 2 cabinhos. Já foi. Guardou, foi. E o som tá bom. Pô, isso aí né? Resolveu muito bem. E tem uma outra parada que eu faço, abrir um parênteses, os usuários de Kemper, vou puxar a sardinha pro Kemper de novo. Calma. Nem, assim, às vezes eu tenho alguns lugares que eu toco, não é todo cantor que tem condição de você ter um sistema, ter outras coisas. Então, às vezes a gente vai tocar numa igreja e às vezes não tem um sistema.
E eu, cara, eu sou terrível com som de guitarra, som de fone, isso me perturba se tiver ruim. Não, Como a gente falou. E se tiver mono, então, toca... Aí o que eu fiz aqui? Quando eu chego no lugar, cheguei numa igreja, eu já pergunto, é mono ou é estéreo? Ela fala, mono. Eu falei, beleza. Aí o que eu pego? Eu pego a via de fone, plugo aqui no return, aí pum, aí o que acontece? O fone do lugar tá tocando aqui dentro. Sim. Tiro a guitarra, Gênio. entendeu? Gênio. Tiro a Ele guitarra, pega o fone do... pego o do meu Ken. fone, Fone, plugo no espeta ali. Kemper. E aqui eu tenho um controle do que entra na parada. Aí a banda toda tá no sanhaço, Tu amarradão. Gênio. tocando Gênio. lindamente. Olha, cara, você não sabia disso. Você é um Olha, fanboy do Kemp e não viu? sabia Não, disso. porque o player não tem send return, pô. Então eu nunca parei pra pensar. Errou. Olha Era aí, pra ó. ter um stage. Gênio. Eu vou Não, dar cara, crédito, porque hoje na internet não tem esse negócio da crédito a quem fez. Quem me ensinou isso foi o cara de quem eu comprei o Kemp. Mano, Olha tem aí. faça um vídeo disso. Vou Pô, fazer, isso é bom fazer, né? mano. Porque, pô, Já cara, vou pegar salva o muita gente. stage que o Leandro vai vender, porque Aonde? Olha aí, ó. ele agora tá carregando o outro por causa do Mário. Valeu, Mário. Então, assim, veio essa sacada, assim, que eu achei... E na época, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava tão enfesado com esse negócio de fone, que eu comprei uma mesinha. Eu tava com a analógico, falei, bicho, vou comprar uma mesinha Pra garantir. pra né? garantir, porque eu não tô aguentando quando eu toco sem essa estrutura. Então, Entendeu? eu puxando pro lado da igreja, né? Do lado das igrejas, às vezes ia numa igreja que o sistema era estéreo da igreja, o PA, mas a via de fone era mono. Tem muito Então, isso. o que eu fiz? Eu comprei... O Leandro fala que eu sou chinês, né? É, as caixinhas da China, eu gosto, de plástico. né? Da China, né? Tu viu no almoço hoje, né? Eu Você vi. se ligou, né? Eu vi. Aí eu comprei uma caixinha que ela tem 2 entradas, 2 saídas, então eu faço esse esquema, peço a via sem a guitarra, Legal. jogo nela, jogo do Kemper nela. Mas, mano, isso é gênio. Eu estava conversando com alguns técnicos, isso é até boa informação, que quando você tem o fone mono, não é um fone mono. Porque você manda o sinal estéreo, aí o fone mono volta mono. Aí o que o cara faz? Ele pega o teu estéreo, que são sinais que se comportam diferente, e junta. Aí no que ele junta, acontece um cancelamento de fase. Fica fora de fase. Aí você... É como se fosse uma foto pixelada. Sim. Tu não ouve. Mano, Aí por isso você não ouve delay, você não ouve reverb, aí nada. você quer ficar aumentando. Tentando, Nossa, o som tá estranho, não é tá, isso, né? tá duro, tá sem harmônico. Tu faz um negócio assim, o som morre. gênio, Rapidinho, né? Eu falei, gênio. bicho, não é fone, mano. É fone com a fase, sei lá, o fone ruim. É isso. Esse é o resumo. Não, já aguardo. Já aguardo Não, o vídeo no teu canal exato. ensinando isso. É Pelo verdade. amor de Não, Deus. cara, genial. Tá? Aí eu fiz isso aí, me salva. Genial isso. E na falando parada. nisso, se o cara não se inscrever Depois de uma dica dessa, nesse canal e no canal do Rodrigo, no canal do Rodrigo, Valiosas. você não vai nem pro céu. Vai pegar a porta do 80. Não vai estar na porta do 17 geladinho. deixa eu dar o crédito. Ah. A Sandra que falou, pô, faz o jabá agora. Faz o jabá agora. Pô, a Sandra tá voando. Dona Tá ligada? Sandra, tamo junto, dona Sandra. Tá ligado? Galera, se você não se inscreveu, somos mais de 103 mil inscritos. Cadê você Aí, que assiste, que curte, pega as dicas? Eu vou me inscrever porque... O cara comenta, mano. O cara comenta, O não cara se inscreve. comenta, mas Não se inscreve? Não é possível. Eu pensei que isso era só comigo. Não, não é, comenta. mano. É tudo, acontece nas melhores famílias. É, Acontece, família. pô, Não me acontece. inscrever, não. A gente tá pegando Tá, aqui. hein? Esqueceu a palavra chamada gratidão. É verdade. Esse conteúdo aqui poderia ser pago. Poderia. É Não, o verdade. pessoal O fala. pessoal fala. O pessoal comenta. No meu direct, ó. Pô, velho, esse conteúdo tinha que ser pago. Não pode liberar isso, não. Não, esse canal tá entregando um negócio. Olha o nível das guitarras que ele tá trazendo aqui. É só brother Aí. da pesada. Eu nunca vi ninguém falar isso. Dá uma dica dessa. Depois disso ninguém. Olha aí. aqui. Tô até repensando, vamos cortar essa Vamos parte. cortar. Vou fazer um Vou tutorial, mandar né? Só quem se inscrever que Pois saber é, isso. vamos fazer informação assim, né? Todo lugar. Então se inscreva nesse canal. Vai no canal do Rodrigão lá. Como é que tá teu canal? Rodrigo Gomes. Rodrigo Gomes. Guitarra Pop. Guitarra Pop. E vai lá e se inscreve no canal do cara. Porque, cara, é informação, brother. Cara, Verdade. antigamente, né, a galera queria um negócio maneiro pra ficar assistindo. Não né? não Hoje, tinha cara, abre lá pelo naquela celularzinho, época. pum. Exatamente.
Já tá É toda isso, a né? E se informação. o cara lá. não é aluno? Não, aí você tá dando mole, meu parceiro. Pior ainda. né? Aí você tá Aí vendo. é a porta com Aí- 80 É centímetros. 80 né? graus, pô. 80 graus 80 pipocando. Não tem jeito, cara. Meu brother, Guitarflix é o maior curso de guitarra da América Latina. São mais de 1000 aulas. Mentira, duvido. O cara tá falando assim, Rapaz. eu duvido, Leandro, eu duvido, eu vou estar em 1000 aulas. Blues, rock, jazz, fusion, pop, worship, tudo que você pode imaginar dentro dessa plataforma aí para você poder se divertir. E além do Guitarflix, nós também temos nosso parceiro Rodrigo aqui, Olha aí. que ó. tem um curso. Meu irmão, conhecimento, você estuda aqui, você estuda aqui. Não é não, mano? Com É certeza. conhecimento, cara. Foi o que você falou. Conhecimento. Que só não toca quem não quer. né? Você só tem timbre Timbre ruim ruim. e tocada ruim se o cara quiser. Porque na nossa época, Exatamente. tu Não, tinha essa sensação. informação assim. Aquele cursinho, você tranquilinho, aqueles nunca, valorzinhos que tem hoje. Nunca. Era caríssimo. A gente ainda ficava garimpando porque não chegava aqui no Brasil. Exatamente, hoje tá tudo na mão, né, velho? Exatamente. Como é que lembra? acha seus cursos? Tinha muito livro. É verdade. Porque hoje aqui no vídeo você você assistiu, não entendeu muito, você volta. Exatamente. Tem o material de apoio, tem aquele negócio todo. Rapaz, Naquela época você pegava com um livro, vinha com um CD, né? Entre outras Não, coisas. e também quando conseguia uma videoaula, Não, difícil. era um trampo, né, bicho? Você tinha que não, encomendar, não emprestava, quem tinha não emprestava, um É ou isso outro. aí. Aí quando você encomendava, que vinha lá... Não era né? barato. E era VHS, né, É mano? isso aí, é isso aí. Rodrigo falou do livro. Eu lembro que todo mundo, pô, harmonia e improvisação do Almir Shediak, harmonia e É. improvisação Sim. do Almir Shediak. Dicionário de comprei. acordes. Comprei o harmonia e improvisação. Eu lembro que na época foi 70 conto. Caro pra caramba. Com todo o dinheirinho que eu tinha. Pô, eu sou da época de 70 reais, gente. Era dinheiro pra Era cacete. muito dinheiro. Aí quando eu abri a primeira página, Eu não entendi nada. entendi nada. Não tinha como voltar, não tinha entendi ninguém pra nada, perguntar. meu pai. Eu não entendi nada. Foram anos depois para poder entender. Hoje em dia, não. Cara. Hoje em dia, o cara joga no chat GPT e ele vira um especialista do cara. É verdade. Meu mano, então, ó, não deixa de se inscrever. Não deixa de assinar o Guitarflix. Ó, cara, quer aprender guitarra pop também? Curso do Rodrigão. Uau. Link do Instagram dele na descrição. Não dá mole, né? Vá pra cima.
Já vou pegar umas ideias dele pra tocar no domingo na Vai igreja. roubando, né? rapaz. É porque aqui é o seguinte, a gente pega as harmonas. Pô, mas parece, mas... Mas não, é Denorex. É, Tá ligado? parece, mas é, mas não é. Parece Aí, uma- na moral, se você sabe o que eu falei do Denorex, tu É é velho. Ah, verdade, verdade. Cara, Porque é o pedal seguinte, tava baixo bicho, aqui, agora que eu... A gente brincar, por exemplo, a gente tocou agora essa música que é citando aquela harmona da música do Sai. Você gravou essa música, né? Sim, Que é a Black da música mesmo. estamos de pé. Estamos de pé, que é uma música estouradaça. Inclusive, abração pro nosso parceiro Marcos Salles, Marcos assim, que, Salles. além de um brother, é um baita músico, canta demais, eu sou fãzão. E o Rodrigo trabalha com ele, que é bom demais. A gente teve a honra de tocar junto lá no projeto dele, esse último projeto Verdade, dele. Que é o verdade. último, não, penúltimo, que ele lançou um novo agora, Foi né? um O projeto de estúdio, né? Que foi bom pra baita caramba, uma de um galera. projeto. Tocou muito o senhor, né? Eu toquei muito, não, fiquei observando você. E ele lá na hora... É porque, cara, eu tava gravando o Vogue aquele dia, mas a resenha tava tão boa que eu esqueci. Aí eu fiquei com o Vogue pela metade e cara, não ficou nada, não. É porque, cara, é legal porque não tem jeito, nessas horas você começa, pô, Começa a encontra a conversar, galera, né, bicho, quando tu coisa, vem, tem que gravar vlog. Eu falo pro Rodolfo, pô, tá na estrada, grava um negócio aí. Eu, você não tá entendendo, mano. Não dá. A resenha foi quando É eu vi, verdade. esqueci de gravar. Ou quando tu tá resenhando, Cara. tu tá viajando a estrada, acaba dormindo e também não Tem tem jeito, cara. Fica assim implorando. Falei, pô, velho, faz um vlogzinho, pô. Pô, bicho, é difícil. Tá, Nem sempre você pô. pega um celular pra Aí gravar. quando Não, ele não é. faz, pô, eu nem acredito. Aí tem dia que eu acordo tempo animado. Aí eu vira. tô gravando, pegando guitarra aqui, aí subo lá, vou tomar um café, eu pego, aí vou pro carro, não sei o quê. Nem sempre. Mas nem dá sempre você tá pra- com essa, pra- você tá com essa exatamente. animação, né? Cara, eu gravei esse projeto sem querer sair do cronograma, Não, pode falar. mas aquele problema que eu tava. Você pode tudo aqui, meu velho. Aqui, ó, Programa, você tá pô. livre. Mas sem querer contar a história triste, mas aquele problema que eu falei da minha mão foi naquele projeto. Que isso, cara? Eu gravei aquilo ali. Fala sobre isso Com aí, medo. cara, pra gente, isso aí é importante. Então, Quer dizer- naquela época ali, foi ali logo depois da pandemia. Eu comecei a sentir minha mão meio fraca, assim, o dedo 3, né? Caraca. E aí ele não tinha força. Qualquer coisa simples que você fizesse, ele não tinha a mesma agilidade. Aí ignorei. Aí foi piorando. Aí quando passou a pandemia, eu gravei esse projeto assim com medo, né? Eu fazia dó maior e eu tava, falei, bicho, tô errando aqui, o dedo fica desconjuntado, tu faz uma frase, ele não vem, parece que tu tá... Já viu um cachorro com duas patas ruins querendo meio assim, meio desconjuntado? Eu tava meio assim. Aí fui no médico, aí ele diagnosticou... esqueci o nome. Tenossinovite, o nome do negócio. É Caraca. tipo uma prima da tendinite, né? Só que é o tal da dedo do gatilho, que o cara ele perde o movimento e o dedo trava. Eu fiquei desesperado, né? Pô, imagina. Bicho, Tá doido. música, né? Isso de lá para cá, passando em médicos, até conversando com amigos, descobri outros guitarristas com o mesmo problema, né? E aí fiz 1 ano e alguma coisa de fisioterapia. E isso é recente. Eu tô fazendo um vlog da evolução do... Pô, Desde Caraca, da época bicho, que estava irado. ruim, né? Aí o que eu tinha que fazer? Por exemplo, vou viajar hoje. Tinha que acordar, sei lá, 3 horas da manhã para ir viajar. Eu acordava 1 e ficava Que isso, tocando para Pra dar aquela- para aquecer um pouco e ia feliz, né? Porque você também fica com um psicológico um pouco meio... bicho? Não, imagino. um Não pouco- sabe se vai Não rolar, vai, né, mano? Ainda Vai mais dar que um bem, dizer essa mão o dedo, vai? Não, regrediu, né? Pô, que loucura. Aí, depois de muita paciência, 1 ano de pouco de fisioterapia, começou a melhorar um pouquinho. Até tomei uma injeção aqui na palma da mão, que é de corticoide, que eles falam, aí melhorou um pouquinho. Agora descobri um fisioterapeuta que talvez o problema seja na cervical, aqui na Caramba. coluna, aqui, que está comprimido um nervo, que não sei o que lá. Que vem pro- tal. Exatamente. É, porque não faz sentido. A tua mão tá perfeita, de repente um dedo começa a zoar, né? Aí, ou seja, tu não tem a
a força, fica meio desconjuntado, então você não faz algumas coisas rápidas. Tem dias e dias, né? Uhum. Aí agora, graças a Deus, vai tá melhorando, né? Mas assim, eu não imaginava, né? Tipo, Não, ninguém imagina, cervical, mão, né? Aí agora eu tô tratando assim, eu acho que agora tá dando um up melhor. Mas, cara, sabe que eu achei interessante? Porque o guitarrista tem aquela neura de tocar muito rápido, e é ótimo, né? Eu toco, tem a velocidade, aquele negócio todo. Tava até conversando com o Jean no carro. Teve uma hora, acho que foi quando eu conversei com o Starling, cara, que o Starling tem um problema parecido. Matheus Starling, quem não conhece. Aí depois de conversar com ele, eu falei, bicho, dá pra você ser musical sem precisar tocar... A 1000 por hora, né? Exatamente. Então eu fui começar a desencanar um pouco disso e agora acho que as coisas estão melhorando, né? Então, assim, passando por esse problema, graças a Deus, melhorando, mas o DVD do Salles é o que tá na crise quando eu gravei. Caramba, bicho. Não sei E é como. legal até a galera saber, porque assim, a gente é uma geração que nunca ninguém falou, Não. olha, toca desse jeito, porque se você dobrar o pulso, você vai ter tendinite. Sim, Eu sim. tive que aprender isso na marra, porque eu olhava lá o Slash tocando, por exemplo, guitarrão lá embaixo, e blá, blá, blá. Então, tipo, eu, você, nunca ninguém falou, ó, ajeita a tua postura. Sim. Entende? Então a gente acaba Eu tive a vantagem que durante muito tempo eu toquei com a guitarra muito em cima, né? Ah, Era o mais novo, eu tocava com a guitarra muito Sempre aqui. jazz, hein? Até para executar, né? Porque eu era meio que queria Não, eu também, mas é colocar porque eu toda... sou gordo. queria colocar todas as notas do mundo, aí se a guitarra não estiver muito em cima, fica difícil, né? Aí depois você aprende um pouquinho, quando a guitarra tá mais embaixo, se você quer tocar uma coisa que exige um pouco mais da mão, aí tu ajusta teu corpo ali para tocar, né? Não. Para ajustar, né? Vocês ficam achando que o Leandro faz aquele estilo todo. Às vezes o cara tá descendo aqui, o cara, maior estilo, pra tentar acertar mesmo, né, bicho? Pra mão encaixar aqui. Porque a guitarra, quanto mais embaixo ela tá, mais difícil fica de executar, né? Então, se o teu corpo não te ajuda ali pro braço ficar na posição que a tua mão vá, não vai, bicho. Aquela quebradinha. Não dá pra tu ficar tocando retão aqui achando que a mão vai vir aqui na paz. Não vai, meu velho. É uma parada assim que realmente nem todo mundo vai ter, né? Mas assim, depois que eu. Tipo, com certeza é um resultado de você treinar muito tempo e não aquecer, Sim, não alongar. exato. Mas então, mas aí, se eu não me engano, cara, eu vi até um corte do Matheus mesmo. Ele falando no sentido de, pianista. Os caras, os eruditos, sempre se preocuparam muito com técnica. Postura, né? Com postura. E na guitarra, isso não era a realidade. Nunca foi assim para nossa geração, né? A de vocês, porque eu sou novo. Quando tá chamando a gente velho. Calma. É quando você, por exemplo, você toca, você vai tocar tipo banda, muito acorde, muito riff, às vezes a mão não sente, mas não sente tanto. Agora você pega um solo e faz muito solo, faz muito movimento, minha mão começa a cansar e perder a força no meio do caminho. Aí eu comecei a ficar, tem algum rolo aqui. Doideira, né, cara? Aí, assim, tem um alerta, né? Sim, galera com certeza. Tá estudando, você que tem tempo e fica horas estudando, dá uma alongada antes, né? Eu sempre fui o cara meio qualquer nota, assim. Nunca alonguei, mano. Deus te ajudou. Sai tocando, mano, assim, você quer pegar, pum, aí daqui a pouco a mão já chega, vai pro lugar. Mas, cara, é interessante mesmo, você dá aquela aquecidinha bonitinha pra chegar, né? Porque às vezes chega na correria do palco, chega pra tocar, bicho, já chega, pum. É verdade. Né? E aí tu sente, né? E foi o que eu falei, né? Nem todo mundo vai desenvolver isso. É uma coisa assim, mas prevenindo, né? É melhor do que remediar. verdade. Já diria a vovó, tá ligado? Vamos nessa então, né? Pô, e aí? Fala pra... Vamos falar desses timbres aí. Vambora. O Kemper, eu tô usando ele basicamente só pra tocar ao vivo. Entendi. Apesar de fazer algumas gravações com ele, mas gravo com outro board. Então, o meu Kemper, ele tá todo dividido pelos cantores que eu toco, né? Tem um preset universal, que tem, tipo assim, dependendo do que eu vou tocar com alguém que eu nunca toquei na vida. Já tá tudo prontinho ali. Já tá tudo ali que eu vou precisar ali mais ou menos. Mas é meio que eu separei por cantores, né? Então, por exemplo, esse aqui é todos os bancos que eu toco ali. Botei teste aqui, mas era teste e ficou certo. Oficial. Né? Então, ele tem... Esse aqui é tudo que é pop rock,
eu toco com ele, assim, pop, rock, assim, distorção, drives, coisas assim. Tem um outro preset que é pop, tipo, tem mais coisas mais clean, Sim. né? Legal. Esse aqui já começa meio saturado. Então o clean já tá saturado. Tem um reverbzinho. Opa. E tá até um pouquinho mais reverb, porque é um preset para ao vivo. Sim. Né? Porque a gente tá conversando. Porque chega aqui, quando junta todo mundo, esse reverb some. Às vezes sozinho o cara... mas tá com muito porque você tá tocando sozinho. Junto de todo mundo. Entrou a banda toda, fora que isso aqui vai sair num PA, né? O PA é um enorme lugares e tal. Eu já tenho um delay aqui. Então isso aqui são as primeiras coisas que eu toco em algumas músicas da linha que precisa disso, que já tenho aqui o delay, já tenho aqui tem um vibrato. Quando eu quero saturar um pouquinho mais esse cara, eu tenho um drivezinho. Ele já dá uma esquentadinha para fazer. E eu trabalho muito a questão das chaves da guitarra e as dinâmicas aqui da mão. Olha, esse mesmo preset ardidão dá para fazer algumas coisas. Esse cara aqui eu nem estou usando aqui, mas é um oitavo. Não uso nesse preset, mas porque eu montei aqui. Foi. Eu tava e aí deixando de presente. Ficou. Aí ele vai aumentando a saturação, ó. E tem basicamente as mesmas coisas, mesmo delay, mesmo reverb. Esse preset aqui eu tiro o delay, eu não deixo o delay aqui não, porque eu ia colocar umas modulações, eu ainda estou preguiçoso que tem que colocar ainda. Depois de um ano, mas eu tiro o delay aqui, ó, na morte. Entendi. Legal, Sem legal. precisar, porque aqui eu quis liberar espaço para algumas Pô, coisas. isso é uma sacada muito maneira legal. Porque eu coloquei aqui, como eu botei teste, por que eu botei teste? Porque eu botei 2 drives e eu vi qual que somava melhor. Legal. E aí eu escolhi, que na verdade não é nem um drive, é um boost de ganho. Para mim soa melhor do que com esse ampli, né? Que esse aqui eu estou usando os Voxes aqui, né? Aquele primeiro clean que era um matchless, esse aqui é um Vox e todo o restante fica com Vox. Michael Bridge? Esse aqui, cara, é da Tony Junk. Tony Junk. Eu também tem uns do Michael Bridge que eu acho muito legal. Esse aqui eu gostei gostei e ficou. Não, tá bonito pra caramba. Ficou bonito. Aí, ó, ele dá mais ganho. O outro vai soar a mesma coisa, mas esse é um TS, né? Eu gostei desse cara. Aí eu não terminei mas no show da Aline, esse preset é só isso que eu tô usando mesmo. Entendi. E aí a coisa vai mudando, fica mais pesadinho. Tá botando os níveis de drive, exatamente, vai as camadas ali, né? E eu botei um cleanzão que às vezes eu tenho que fazer um swell. Nesse banco aqui, né? E um solo. E esse aqui é o teu. É o que? É o Deezer. Pô, bom esse amp, né? Bom demais. Aí eu tem um outro que eu uso, que você tem tem um Dumble, que está em algum outro lugar aqui. Que também aquele eu uso bastante, aquele Dumble. Muito legal. E aí, esse, tipo assim, eu toco qualquer coisa de pop rock quando eu tô com a Aline. Vitória no Deserto. Vai para esse caminho. Esses caras aqui, né? E aí eu tenho outro. E o que eu penso? Eu penso por estilo aqui. Além de ser o cantor, eu penso de estilo, né? Então tudo que é pop eu me resolvo aqui. E eu tenho um preset worship. Por exemplo, para tocar qualquer coisa, o worship. Quando eu toco worship, eu toco com um delay coxinha pontuado. Então, ó, basicamente, ó. Então fica assim. E o ampli que você está usando é o mesmo? O ampli aqui já é o mesmo. Aquela mesma leva de voz. Isso é legal porque às vezes a galera está tão preocupada em ficar... Meu irmão, eu quero testar 500 amp.
Não, E a Vita você Show 1 vai já ficar- funcionou, tá você fica maravilhoso, doido, e é porque- isso. Não você pira, né, meu velho? Exatamente. Não, e aí, assim, você tem o lance da pedaleira do digital, suas vantagens, e tem um negócio que meio que coloca à prova se você timbra bem, porque assim, tu gira um botão, mudou o som. Já mudou. E aí você acabou de construir um preset, ficou um tempo ali, aí você colocou. Aí você gira o botão, entra um ampli com volume mais alto. Aí você, nossa, que som bonito. Não, era só o volume que Era só o mais alto, te exato. enganou. Aí você, poxa, o preset que eu fiz tá ruim, né? Aí tu pensa aí, porque tu confunde, o teu ouvido fica meio confuso, porque tu roda muito e muda o som rápido, aí você fica difícil você comparar. Então você tem que realmente, escolhe um e fica. E vai nele. Exatamente. Não dá pra ficar Porque pirando. o é tempo inteiro. muita parada. Daqui a pouco, eu tenho isso aí. Às É, vezes eu para, pego, começa a testar exatamente, outros. testo outro, coloco pra estrada, vejo como é que tá, e aí foi. Então, atualmente, esse cara que eu tô usando, tô gostando. Então, a Legal. coisa vai subir. Então, ó, coxinha pontuada, muito reverb, coloca um vibrato. Pera aí. No worship. Opa aí, ó. Toca esses acordes, não consigo doido pra improvisar em cima. E aí, é esse mesmo preset. Aí sim, um POG. Né? E uma saturação para. E aí vai a mesma coisa e sobe. Sobe a saturação. No worship, basicamente eu uso esse, aí tem uma saturação um pouquinho a mais. Esse cara eu não tô usando, não, que era tudo teste e ficou. Deu certo, já foi. Todo o solo meu é o teu preset. Ele é muito bom, né, cara? Muito bom. Eu também uso direto. Quando na época eu tava o camper, ele, na hora dos solos, era sempre ele. A única coisa que Ele aqui... e o Bogner. O Bogner também é legal. Bom pra caramba. A única coisa que muda aqui é que é um preset mais worship, então ele tem um pouquinho mais de reverb, entendi. né? E até porque solos ambiência. pro worship você não vai fazer coisas muito rápidas, Tem é mais mais as riff, melodias. Exatamente. E aí começa alguma coisa que é o padrão da música. Aí são coisas que são da música. Tipo assim, a Ressuscita, que eu gosto de usar umas coisas... Aqui tem coros. Não, acho que esse aqui não tem coros ainda não. Tem outro que tem coros. Aliás, esse tinha que ter coros. Na hora de colocar. Então, assim, não tem tanto reverb, tem algumas outras coisas. Aí tem presets específicos, entendeu? Aliás, antes... Que o show todo começa daqui. Eu botei pesadão. Começa na hora do... Exatamente, o show. Ou seja, então tá tudo muito em cima. Repete-se os amplos, né? As coisas mais ou menos. Mas vai dosando ali, né? Vai dosando e tem umas coisas que são como a gente toca clicado, as músicas já estão no clique. na BPM. Aí chega lá no Salles, mesma coisa. Os presets, cada preset é o nome da música e eu tenho um preset geral que eu toco Legal. qualquer coisa. Pra gravar, você tá gravando com ele ou tá gravando Então, com os pedais? Eu fiquei um tempo gravando com Kemper. E a gente muda, Cada muda o negócio. É. Assim que eu peguei o Kemper, comecei a gravar várias paradas com Kemper. E agora eu voltei a gravar com o meu setup analógico. Cara, sinceramente, eu gosto muito mais aqui dessa combinação aqui do analógico com o Hub, sei lá como é que fala. Tanto que acontece, como esse set era o set que eu levava para a estrada, é um set reduzido, muito legal, e eu tenho outros pedais. Agora eu vou desmontar ele e vou remontar o grandão, mas para não sair, de casa. Ele vai só sair se de repente for gravar um projeto legal, grandioso, né, uma coisa assim, e aí vai. Então acho que a gente pode dar uma pausinha pra gente montar o outro, né? Já sai daqui e já fala sobre aquilo também. podemos. Então, ó, pra vocês vai ser um estalar de dedos, um dedos. tintilar de dedos, ó.
Deixar, a gente vai Ainda mais caçando melodia, né, mano? Acaba Pô, o primeiro que coisa der o último linda, acorde. Ai, Jesus. E aí? Vamos lá. Vamos Troquei tá de com o negócio setup. ali meio- Não, tá, veio Ele ostentando. ele não veio só com Veio voz. ostentando. Aí. Veio com... Ué, gostou da guitarra, né? Não Não, quer trocar, eu não. nem Pega usei outra aí, outra. não. Quero Nem ficar usei com essa outra aqui. aqui. Eu vou levar pra casa É, também, isso aqui. olha. Vai, já Mas e aí, gostei. agora? Fala pra gente aí. Esse é o do estúdio? Esse aqui é o do estúdio. Dá uma passadinha que a galera tá curiosa. A galera tá Isso falando não. comigo aqui que tá curiosa. Rapaz, nós descobrimos que esse público são nerdolas. E eles gostam, Eu né? gosto. Pô, eu vou te falar que eu É também bom gosto. mesmo, tá né? ligado? Todo mundo gosta, Rodolfo, né? Eu sou o cara que gosta de baixar um manual pra ler. Ah, bicho, Não, aí não é demais. Aí. Tá Cara, ligado? quero abrir um adendo aqui. Cara, tem um cara que... A gente tem que ser grato, né? Às pessoas, né? Teve um cara que me ajudou muito no YouTube com essa coisa de... Comprava um timeline. Eu não sou... Bicho, eu não vou ler manual. Ah, não, mano. Tinha um cara, eu não sei nem se o canal dele da Tativa, que eu lembro desse cara chamado Roberto Toral. Roberto Toral. Roberto Tá Oral. ligado. Não sei, meu querido, se você ainda tá com o seu canal ativo, me perdoa, que eu sou muito... a gente posta aqui, mas eu às vezes... acabo não- Claro. Mas eu lembro que ele... Cara, ele fazia vários... Ele fazia muito review, né? De pedal, cara, explicando. salvava a gente, mano. Porque o cara, pô, se eu não me engano, ele era médico, então ele tinha acesso a pedais que na época não era tão fácil aqui É verdade. no Brasil. Então ele fazia esses reviews em português, coisa que às vezes só tinha o gringo lá É. que no inglês eu... Exatamente. Irmão, YouTube- obrigado, tá? A gente tem que ser grato, Eu né, também, mano? eu vi muitos Obrigado, vídeos assim. dele. Porque várias vezes, né? Era uma época que eu não era ativo no YouTube, né? Então eu só consumia. E eu lembro de comprar algumas coisas. Eu lembro que eu comprei uma Zunzinha, aquela Zunzun 70 CDR. sabe? Aham. E eu lembro dele mostrando assim as paradas, no, sabe, futucando o pedal, né? Porque tem gente que tem esse dom, gosta dessa parada de Com futucar certeza. e aprender assim. E, inclusive, cara, pô, me salvou muito assim, bicho, na época ele fazia isso. Irmão, não sei se o seu canal tá ativo, se dá, mas se esse vídeo chegar até você, obrigado. Obrigado aí pela sua certeza. generosidade. Eu lembro Com que ele certeza. tinha uma Music Man, uma Petrucci. Tinha um Petrucci. bem- Eu lembro que tinha bastante guitarra lá, era muito legal assim, o canal dele, malandro. cara. Eu lembro que me salvava muito ali. Com E- certeza. E você, nerdola, como nós aqui, Olha aí. nós Ó. vamos ver agora o que o Rodrigão tá usando nesse board. Ó, Então, esse board aqui é um board que hoje eu uso para gravar. Ele foi montado para a estrada primeiro, então eu tirei outros pedais que eu tinha. Eu tinha um timeline, tinha Big Sky, aí eu resumi tudo isso na HX. E agora eu tinha um controlador, né? Eu tinha um controlador MIDI, tipo, eu tinha um controlador, não era nem MIDI, que o da Pedrone, né? eu tinha um da Pedrone, Eu vi no. que ele fazia as paradas e tal. E aí eu desmontei para ter uma parada compacta assim e tal. E agora eu vou remontar o outro board. Quem montou esse board foi o Bill, né? Tem que também dar Sim, Bill, obrigado. as O Bill também honras. montou um board aqui que é animal. O Bill é sempre salvando a gente, fazendo um Muito trabalho. bom, e isso- Deixa o arroba do Bill aqui. É isso Inclusive, aí. quem quiser montar um board organizado, como Exatamente. eu tenho aqui, o Rodrigo tem aqui, cara, chama o Bill lá, aqui, porque o Bill, além de ser brother, sabe tudo. Exatamente. E ó, tá aqui, tá assim um tempo, anos, do jeito que ele montou, não Usa quebrou coisa de nada, qualidade, né? Sempre exatamente, não quebrou, animal. tá tudo aí. Então, assim, escolhi o Ruby para simular, e assim, tem uma coisa, opinião minha, né, que eu achei, ao vivo, o que acontece? Esse simulador, ele é muito, assim, praticamente o ampli mesmo, ele é muito bom, ele é bem orgânico. Ele exatamente. reflete o amp mesmo. né? Tanto que, só que acontece, para tocar ao vivo, eu acho ele um pouco estridente, justamente porque ele é o som do ampli mesmo. Se você pegar um ampli e colocar o drive do ampli mesmo, um Marshall, um Vox, tu vai sentir ele meio ardido. Porque a característica de um drive do ampli sempre foi assim. É porque o pedal e as simulações, você tem um som um pouquinho mais polido, né? Mas a origem, né? Os pedais, né? Até os próprios pedais analógicos era tipo assim, sempre foi a tentativa de fazer tipo assim, eu quero aquele som do Marshall, só que um pedal. Tanto que a gente vê até aquele termo, né? Marshall in a box, né? Que era aquele tal. Só que o pedal ele é mais polido e o ampli não. E esse cara aqui, se você tiver com um fone, se você for tocar de fone e o fone, porque você está simulando, né? Geralmente você vai ter um fone.
E na minha opinião, se for um fone já que puxa para agudo, cara, ele vai ficar estridente no teu ouvido, entendeu? E aí, por conta disso, eu gosto... porque na guia que eu toco tem técnico, tem a coisa assim, aí você... A gente assim é mais confortável. Até você tira um pouquinho do agudo, rola. Mas se você não tiver isso, eu acho que pode você ter esse problema com os agudos. Então, agora, na gravação, eu acho o som dele maravilhoso. Combina muito com os pedais. Tanto que eu gravava com ampli. Eu tinha um Twin Reverb, que era um Twin Amp, na verdade, que era um primo do Twin Reverb, ele era um pouquinho mais moderninho. Um Vox AC30 também, valvulado. E aí, aos poucos, cara, eu fui deixando de usar, e aí deixei de usar, né? E aí agora eu tô montando o board, que a ideia, um upgrade desse, que eu vou comprar algum outro simulador. Só abrindo só um adendo aqui rapidinho, que loucura, né, mano? O nível que esse negócio chegou. Exatamente. Né? Você tinha os amps lá, ampli, microfonados, você ouvia aquele som punch, de repente você bota um simulador e fala, caramba, eu vou gravar com simulador. Exatamente. O nível que o negócio, a gente tá, né, de equipamento, né, velho? Exatamente. Não, e assim, querendo ou não, é dinheiro que às vezes está investido parado, né? no amp ali, que tá parado e vai Vai girar um outro parado, lance, né? entendeu? E eu que tava parado. E aí eu vou comprar um outro simuladorzinho, pretendo, né, da Wide também, o Dream, Na verdade eu queria ter, que cada um é um ampli, né? O ideal era você ter todos ali, minha ideia é para isso. Mas você com esse cara aí, o Dream, já andou... Exatamente. Então ele tem esse som mais ardido, mas é isso aqui mesmo. Eu quando eu tocava ao vivo, tinha essa certa dificuldade, mas pelo fato de ter técnico, coisa assim, contornava. Mas para você tocar ao vivo com ele, eu acho que você tem que ter um bom fone e tem que tocar num bom sistema. Estéreo de preferência. E aí, estou falando muito, né? Não, relaxa, relaxe. Foi, tá. Então, assim... Aqui já tem o pensamento aqui já é completamente diferente da pedaleira, né? Porque aqui eu tenho os pedais na minha mão, aqui eu somo eles ou não, se você quiser. Então você tem o Morning Glory, que é o carinha que só dá para aquela sujadinha, né? Às vezes eu uso ele em combinação com o compressor dá uma sentada no som, e aí as espirradas ficam menos por conta do compressor. E também ele dá uma controlada nos agudos e aí também seca um pouco a questão da saturação. Então, se ele o que estava um pouquinho mais saturado, ele prende, aqui, né? Exatamente. Então você tem isso mais controlado. Aí, tipo assim, você controla e regula gosto, aqui também tem a questão, não é nem volume não, é mais a mão, né? De tocar mais fraco. Tocar um pouco mais fraco. Então eu uso muito esses... Qual era o meu pensamento aqui? Eu sempre usava o compressor assim, porque eu ia usar os outros drives, eu não queria desligar o compressor. Então eu deixava ele muito fraquinho, só para dar aquela organizada em tudo, e somava, né? Então, queria um pouquinho mais. Bonito. Aí base, coisas assim, né? Essa soma dos dois. E se eu quisesse solar... Já tá, pra mim tá um pouquinho agudo. Esse pedal aqui, o Prinsoul, ele já, eu posso usar ele sozinho ou junto com o Morning Glory. Ele é um meio termo, ele não é um distortion, mas também não é um drivezinho para eu fazer as bases, aquela coisa toda. E aí, esqueci de falar do tá na função, o AMI, né? Antes de eu mostrar o função AMI, ele tem essa... Eu gosto muito desse som dele. Tô lindo. Eu acho ele bem lindo, bem
orgânicozão. Então você controla as oitavas, né? Deixa só uma para cima, outra para baixo, aquela coisa toda. Contratem o Rodrigo para fazer ministrações na sua igreja. Olha, isso aí tá Enquanto o pastor aqui prega, ele vai um ficar... pedalzinho de volume aqui, ó. Já Acabou, foi, meu já velho. foi. Coloca um reverb infinito aqui, já foi. E aí ele tem a função, eu gosto também muito, tem outra função de um ano, né? Muito legal. E aqui é só nas oitavas, mas ele tem outras coisas que você quiser fazer, apesar que eu uso muito só para isso. Quando eu gravo, eu às vezes ouso fazer umas coisas ou outras, né? Legal. E aí esse cara aqui é um boost de volume, tá no final de tudo, apesar de estar meio confuso aqui, a ordem ele vem aqui, compressor, vem para cá, e depois que ele vai para cá. Sim. Né? E esse cara aqui, ele tá dando um boost de volume, então ele tá no final. Final dos drives. Né? Aí eu tenho o hub, as configurações dele, sai para cá, para HX, que eu uso modulações, delays e reverbs. Então eu tenho aqui, ó, nessa cena tem um trembo. A última vez que eu usei esse trembo foi bem forte. Tá, gravou um negócio, cheguei até a salvar. Um trembo, um vibrato. Isso aí. HX é um HX coringão, tem, né, mano? Exatamente. Tem as simulações dela. É, que eu não- também. Aqui é um rotary, né? Opa. Então eu tenho o rotary. Aqui já tem o delay que eu já mostrei. Eu tenho na minha cabeça, aqui é um semínima. Aqui é o tap tempo, esqueci de falar. E tem um coxinha pontuada. Eu uso muito coxinha pontuada para fazer, tipo... por exemplo... Aí eu não... Que ele vem meio... Ele vem faz, costurando ele ali, dá é. a swingada e eu não... Tá, aí eu fico... Tá. A coxinha pontuada salva a gente para várias paradas, né? Aí eu uso muito o coxinha pontuado nessas 300 mil outras situações. Por isso que eu gosto, eu ficava no meu ao vivo intercambiando entre um Maneiro, e o outro, né? maneiro. Aí o que eu fazia? Ficava os dois ligados. Aí eu fazia isso aqui, ó. Pisava de lado. Gênio. Aí ligava um, desligava outro na hora, entendeu? E aí eu trabalhava, sempre tem um reverb já ligado aqui, que é um reverb... já tá aqui. E se eu quisesse, quando tinha qualquer coisa mais worship, eu já tinha outro reverb aqui. Maneiro. Que ele, na verdade, ele somava com o outro que eu já tinha, mas como o outro já era fraquinho, não era uma coisa que Entendi. já fazia. E é isso. Aí Cara, o que lindo. às vezes mudava tinha uns bancos específicos de músicas, né? Que eu mudava com isso aqui. Só não trouxe o cabo. Mas aqui eu mudava o preset. Entendi. Então o HX aqui era um grande coringa em Ô, louco, bicho. tudo aí, né? O cara tá com tudo na mão, né? Tá, porra. Exatamente. Agora, é legal só falar uma coisa importante aqui, sua visão, né? Porque a gente que grava e também tá na estrada, são situações também diferentes, né? São. Você falou assim, que eu uso para o estúdio. E por que você usa para o estúdio? Porque você acha que na gravação fica melhor? Tem uma situação mais orgânica? Como é que é isso aí? Eu gosto porque ele tem um som mais orgânico. O que eu observo? Quando tem uma parada digital, ou mesmo que seja, a primeira coisa que eu faço é colocar drive low gain, drive fraco,
que eu quero ouvir o som. Porque quando é forte, quando é distorção, quando é parada, a simulação passa. Sim. Agora, quando você tem que trabalhar com pouca dinâmica e você tem que meter a mão e distorcer mais, vem aquela mordida e fazer ainda mais, por exemplo, o extrato que você está tocando assim. Vou tirar esse reverb. Aí você quer dar aquela mordida, Vai. e aí ele dá, entendeu? Então, observa se também ele vai, como é que ele vai se comportar, né, nessas Legal. coisas. E, cara, o som orgânico é tipo, sei lá, café com açúcar, café com adoçante. Pode crer. É diferente, né? Não, mas calma. Porque Você gosta de café sem com açúcar. açúcar ou com adoçante? Não, eu tomo, tanto faz, mas eu gosto com açúcar. Mas se Entendi, colocar adoçante, tudo entendi. bem. Funciona. Mas tá, entendeu? Ou o cara raiz da café sem açúcar, né? Mas assim, aí uma outra coisa que eu observo muito, que eu vejo que o digital tá chegando, tem isso aí, mas quando, por exemplo, você coloca um drive desse aqui, do Greenheim, por exemplo, que você soma com amplo, o fone eu não vou conseguir ouvir também com tanta perfeição, mas numa caixa, coisa assim, num monitor de referência, parece que você tem o som clean em paralelo com a distorção. Então você ouve o clean em paralelo com a distorção. O digital é meio... Não me entenda mal, mas eu sou meio empastelado junto, mas a palavra empastelado é feia, mas não é isso. Eu entendi. Plastificado. É que não tem isso. Mas assim, Rodrigo, você tem camper, você tem fractal na tua disposição, quad e outras coisas, sim, que são, bicho, não tem nem o que falar, são absurdos. Mas quando você se acostumou, veio Porque na nossa época era analógico, Sim. né? Boys, Line 6, essas outras marcas, quando você comprava os primeiros equipamentos, você comprava o pedalzinho, depois comprava outro, aquela coisa toda. Tinha as pedaleiras, mas acho que o lance, todo mundo teve um analógico, pelo menos na minha geração. Então você fica um pouco acostumado, né? Eu gravei de amp anos e anos, então eu queria ouvir aquele som. Cara, e o híbrido tem uma coisa que eu acho animal assim. Eu tava com o quad aqui, uma captura do Vox, e a gente começou a espetar alguns pedais e botou esse cara aqui, ó, que é um Protem. Assim, cara, quando você espeta o pedal, que você liga, tem um negócio ali... Você não sabe dizer. Que é diferente de você... Diferente. Você traga esse cara aqui pra dentro da quad, né? Você traz ele pra dentro da quad. Faz a captura. Faz a captura. Você pisa nele, é um resultado. Você bota ele por fora, quando você... É outro resultado. Cara, então, mas foi por necessidade, tá ligado? Tipo assim, eu tinha uns pedalzinhos e tal, às vezes não tinha uma pedaleira maneira, então eu precisava somar os drivezinhos que eu tinha ali. E, eu falei, cara, é maneiro esse híbrido, é maneiro. Hoje em dia, com a tecnologia do jeito que tá, fica mais maneiro Fica ainda. muito legal, cara. Hoje você tá muito acessível. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Porque você, tinha um Vox. A C30 sabe o som do amplificador, Vox né? lá. E você tá com um pedal. Manda a real para você que nunca tocou num Vox valvulado e que fica reclamando, não? Manda a real. Cara, vou te falar. Quem chega mais perto? O AD ou os outros caras? Perto do Vox original? Com certeza o AD. O AD, né? Por dentro que eu fiquei com ele. Entendeu? Não tô sendo patrocinado, não. Hein? Mas se quiser mandar... quiser, não tem problema, não. Alô, AD! Agora eu vou te falar uma coisa. Ele tem 2 modos de operação aqui. Tá gravando ainda? Tá. Agarrou aqui, onde agarrou aqui, ó. Vai, pode ir que tá. A princípio tá tudo certo. Ele tem 2 modos de operação, que é como se fosse que são os 2 canais do Vox, que é o canal normal e o Top Boost. Eu gosto do Top Boost, então eu só uso um, não uso o outro. Rodrigo, você comprou um troço de, sei lá, a R$3.000 por aí, e só usa um? Quando você compra um ampli, você só usa um ampli. Você só usa um. Então, assim, posso usar outro? Posso. É que eu achei outro canal, na minha opinião, um pouquinho grave. E o grave, quando você joga drive, tu não tem o... não der, entendeu? Ele é tão grave que ele não tem... Pode usar para outras coisas, mas
Eu tenho um amigo que usa ele e usa esse outro canal. Aí Gosto, tudo certo. É gosto, né, mano? né? Então, assim, cara, eu sinceramente recomendo muito. Legal. Eu acredito que ao vivo, se você levando as devidas proporções, se você toca o sistema, aquela coisa toda, eu acho que você vai sentir ele meio agudo também, dependendo do fone que você usa. E ele é um pouquinho mais duro também, né? É aquele som ardido É, aquele som é. de ampli, mas... É porque, às vezes, o amplificador são situações diferentes, né? O cara, quando vai tocar com o amplificador, aí o cara bota o amp aqui, no chão, e ele tá aqui tocando. Toca longe. Mano, a última coisa que você tá ouvindo é o som do amp. Você tá ouvindo a ambiência. É isso aí. Quer Bota o ouvir ouvido, Cara, tu falou tudo. Bota o ouvidão ali, aí você vai ouvir o som do Tu amplificador. falou vai ter aquela pancada Real. no teu E é por isso que, dura às no teu ouvido. vezes, o cara, por exemplo, antigamente acontecia muito isso. Você botava um amp no chão, microfonava, e aqui você ouvia maravilhoso. Quando voltava no monitor, É, cheio de tá agudo. estranho. É porque o que você tá ouvindo aqui em cima é a ambiência, não é o som É do isso amplificador. aí, isso é verdade. Que, inclusive, é bom pra caramba de tocar com esse Sim, som. é, né? o som do amp. Mas quando você bota a orelhinha lá, meu velho, e tá agudo. o Dave Weckl, batera, eu tava uma vez lendo sobre ele, e ele falando isso, né? Que pra ele não importa o som que tá saindo. Importa o que o microfone está captando pra mandar. Por isso que o Eco tá sempre de fone. Há muito tempo que o Não. Eco toca de fone. Ele é um cara que ele Ele tem a mesinha dele É aqui, isso ele aí. faz a mix dele. já faz isso há muito tempo. Então, ele não afina, só tu ouvindo a ambiência. Não, ele tá com fone e começa tum. Aí ele afina. O que tá saindo naquele momento da bateria, ele tá pouco se importando. Ele tá preocupado com o que tá sendo captado e o que tá saindo. E eu fui no workshop do cara, mano, lá em Campo Grande. Você tava? Caramba. Não, não tava. Mano, ele tava com a bateria Yamaha, e não era Galo, bateria Yamaha top. Era uma bateria de entrada da Yamaha. Caramba. Malandro, quando o cara faz... Eita, que som de Sonzeira, bateria. né? E ele mexendo em tudo, mano. Cheguei antes lá e tava lá, sem dar muita ideia pra ninguém, só. Mexendo no mic, com fone. Bicho, quando o cara fez... Bicho, que som de batera. O cara meu faz velho. só o tum. Assim, meu Deus, o cara entrega um som, bicho, que é só... Já vem usando. Aí tem técnico bico que vai querer mexer. Não, Sabe que tem, né? Precisa. Não. O cara já mandou só um pelotão, tá? Eu vi um som bom. Faz só dar uma mexidinha aqui. Miserável. Estragou. Não mexe. Deixa tudo flat mesmo, já foi. Faz parte. Coisa linda. Então, Bicho, tem essas paradas, cara. Os simuladores que eu mais gosto são bom demais esse são som aí, esses. cara. Achei o som Bom bem demais. orgânico. Bem legal. Cara, É isso, né? coisa linda. Em breve ele vai ter uns upgrades. Vai ter um negócio aí, botar um Dream, mano, não sei o que. Por isso que você quiser Exatamente. levar, tem um ali, barato pra você. Eu já posso até trazer, vai já daqui, ó. Cara, bom demais, meu velho. Pô, coisa linda. Esse Isso aí. papo aí, a gente já tá aqui umas 2 horas de... Já estamos aí, ó. 1h30 de bruto ali. Já? Fora o que a gente parou. Nossa. Agora, uma pergunta que a gente sempre faz. O Pergunte. que o Rodrigão está ouvindo? Isso é importante. Pô. Porque é muito legal, às vezes a gente pergunta assim, pô, cara, o que o brother já ouviu? Aí todo mundo vai... Mas às vezes a curiosidade, o que o cara tá ouvindo? Depois o cara já ouvindo. amadureceu, já tá com tudo resolvido, né? O É, cara tá com tudo resolvido. Tá... verdade. Então, o que você tá, Cara, o que você tá ouvindo O hoje? que eu tô ouvindo hoje? Eu tô começando, eu tô buscando. Agora, nesse atual momento, eu tô ouvindo coisas diferentes de. Cara, é engraçado como é que eu vou falar isso. Eu tô ouvindo pianistas. Bicho, Tem um cara que eu tô ouvindo agora que chamado Bill Lawrence. Pô, Ele tá tocava louco, cara. no. Sei. Eu tô ouvindo, eu achei o instrumental dele muito interessante, que ele mistura cordas, faz uma parada muito musical. Gosto muito de ouvir ele. Eu tô ouvindo uns caras voltei a ouvir coisas de banda, coisas de gravação, tanto pop rock quanto coisas mais modernas agora, para eu estudar de novo timbres. Eu ressuscitei umas coisas que eu já ouvi. Tem 2 álbuns que eu tô ouvindo. Um do YouTube, porque eu gosto muito do The Ed, assim, de timbre, gravação. Eu gosto de ouvir só para ter as ideias. Eu acho que ele é um cara que cria bastante riff, né, para você gravar, coisa assim, né? Às vezes você pega uma música para gravar, que é uma harmona parada, que você tem que movimentar ela, né? Sim. Criar coisa assim. Né? Tem um disco da Brooke Fraser, cara. Que disco bonito. Eu esqueci até o nome do disco que eu tô ouvindo agora, que tem muita guitarra, assim, a título de gravação, né? Tô ouvindo um instrumental da Lário Basílio. Agora, Maneiro. muito bom. Atualmente, assim, coisas... Inclusive gravou com Guitarra, o time, ela Colaiuta, lançou a turma toda. Meu parceiro. Tô ouvindo o disco dela.
Então, tipo assim, eu fico ouvindo coisas que vão me alimentar para banda e gravação e algumas coisas para instrumental, assim, de guitarra para ter as ideias. Estou ouvindo dela e eu estou ouvindo o Jack Gardner. Gardner? Ah, eu tô ligado. O que foi copiado pelo Torra também. Ele usa quad, Acho muito bonito. Tô ouvindo umas coisas, né? O Soul também agora. Tem um cara aí que... o cara aí, o rei do Nelson do Brasil. A gente tem que se Detalhe, atualizar, daqui a pouco né? Que ele vai senão estar a gente aqui. fica pra trás, né? Inclusive, eu tô até estudando o curso dele. Cadeira, calma. Mas são as coisas... Eu tenho que estar sempre... Nós, né? Nós temos que estar sempre ouvindo algumas coisas que... E existe uma coisa muito atualizar. importante, né? Da gente ter essa consciência, né? De estar buscando, né, mano? Porque se só sai e não entra nada, sacou? Tá ouvindo. Só tá saindo música e não tá entrando música, uma Verdade. hora começa a esgotar, né? Igual uma fonte, né, bicho? Verdade. Só sai água e não entra água. Não? Pô, tô profundo. Pô, tu hein? já tá muito. entendendo. É o pastor Leandro, pô. Filosofando. Fala assim, meus lindão. Não, você mandar lindão, calma. Calma. Meu lindo. Calma. Filosofando aqui. Tá vendo? Não, mas né, cara? Se a gente não se reciclar. E a importância, né? O Aroeira teve aqui. E a gente sempre cita ele aqui Cara. Foi o primeiro, né? Ele foi nosso piloto. Ele- Por isso que a gente cita ele aqui. Então, Aroeira é top. ele foi nosso piloto. E ele falou muito sobre isso, né? De se reciclar. Porque o Aroeira ele é uma guitarra que, bicho, se botar qualquer coisa na mão dele vai sair som. Só que o cara falou assim, pô, peraí. Legal, eu tenho mão, eu faço, mas chega um momento que eu preciso entender dessa sonoridade, né? Verdade. Ainda mais a gente que acompanha, que é sideman, né? Que acompanha. Então é muito importante, não dá pra você ficar só ouvindo um tipo de som e querer acompanhar, Com certeza. né? Tem que ter Não vai rolar. tem que ter um leque de coisas, né? Então é Precisar. muito importante a gente ter essa consciência de ver o que tá... Tocar o que a gente gosta também, não é abrir mão disso. Sim. É tocar claro. o que a gente gosta, assim. Mas também tá aberto ao novo, né, mano? Porque senão tu fica na pista. Aí não reclama que um garoto de 18 anos pegou teu lugar. Exatamente. Esse lance de ouvir até é um estudo. Porque, assim, você para pra estudar guitarra. Mas é difícil você sentar e parar pra ouvir música. Sim. Né? Eu tenho uns momentos que eu paro e fico ouvindo, principalmente quando tá viajando, melhor Pô, hora, aí né? o aviãozinho... Fica lá, né? Coloca e ouve, aí vai ouvindo algumas coisas, mas tem um momento que eu paro assim, cara, eu vou ouvir essa música aqui, só pra eu, pô, olha esse timbre aqui, pô, que legal, olha essa ideia desse riff aqui. E esse lance também, eu ouço de ouvir coisas que não são do teu instrumento, né? Tanto paradas... Não, esse principalmente, cara- porque o caminho é outro, né? É verdade, né? Às vezes você tira uma frase, outro dia eu tava fazendo uma frase de um saxofonista. Eu falei, cara, frase do saxofonista. E é legal porque não é aquela frase de guitarrística, né? Então o cara Não, acaba indo por uns caminhos diferente. diferentes. Que tu, opa, Cara, legal, né? Vou te Exatamente. falar, um dos discos que eu mais gosto, que eu escuto direto, é do Stan Getz com o Oscar Peterson. Não, aí a casa cai, né? meu velho? Mano, Nossa. aquela... Pô, tudo... Eles fazem jazz, só que, mano, eu esqueci agora o nome que eles fazem. É o Rhythm Change. Uhum. Então vai as mudanças e tal, e tu vê como o cara pensa, como que o cara vai costurando o improviso. E aí tem uma frase, eu chego passando e falo assim, ô, filha, qual o minuto? Aí ela anota, aí eu chego em casa depois e vou tirando para tentar entender o que o cara tá fazendo. Pô, isso é Importante, você falou, lance de você ouvir coisas, às vezes você for coisas fora do teu instrumento, às vezes coisas fora do que você está tocando no momento. Por exemplo, parada de jazz. Cara, eu sempre ouvi, apesar de eu não tocar o tempo, não estar mergulhado nesse universo, Pet, Mike Stern, Obrigação, né, Gambale, Pet Martino, lembra Pô, do tá Martino? louco, Martino foi um dos caras que mais ouvi na Bebop, vida. metralhadora É. ambulante, todas aquelas frases que ele Vocês- fazia, né? E assim, beber dessas fontes, mesmo É. que você não faça o tempo todo, não viva uma música dele o tempo todo, pô, para vocabulário... Tem caras que são obrigação, né, mano? Stern, o Pet, o George Benson, o Joey Pass, Pet Martino, né? Scott Henderson, Alan Scott Rose. Henderson. Esses caras são obrigação. Então, eu tava ouvindo um disco é muita coisa às vezes que eu ouço. Tava ouvindo um do Scott Henderson, que tem uma música dele famosa, é um disco de blues, tem uma moça que canta também. Dog, É, isso aí. Dog Parton, alguma Uma coisa assim.
É, o Que bicho. disco. Não, teve uma época da minha vida que eu ouvi muito Scott Hanson. Nossa. Muito bom. Muito. O Scott é incrível, né, mano? Assim, esses caras, assim, tem uns guitarristas, assim, que o cara... Que eu costumo dizer que são mais os populares ali, né? Tem um lado B que eu sei que, pô, nem todo mundo não sabe o que é o Mike Moreno, o que é o Jonathan Korsberg. Os caras têm um lado B, né? Sim. Mas tem uma galera de frente ali que o cara tem que ouvir, né, mano? George Benson, o cara tem que ouvir, tem que conhecer o trabalho do George Benson. Faz parte. O Pat, bicho, dos dois Pats, né? Bicho, Tanto o Pat os Martino e o Pat Mantini, você tem que Os sacar. caras são absurdos. Tem jeito, Stern, né, amigo? Vixe. Esses caras você tem que conhecer o som, pelo menos esses caras, né? Não, com Nem de certeza. tanto lado, Sim. os caras mais old school assim, mas Influencia a linguagem, né? Vamos tocar uma música tal, sei lá, é um estilo tal. Não sei tocar, eu nunca ouvi. é muito louco, né? Então vem aqui, meu velho, ó. Vem aqui, que esse aqui eu sei que todo mundo toca. Vocês estão ligados, né? Que a gente sempre toca essa música aqui. Vocês estão ligados. A gente sempre encerra com ela. E é legal porque, cara, todo mundo que a gente toca essa música vai para um caminho, mano. É. Todo mundo improvisa, leva a música para um lado. Isso eu acho muito maneiro. Cada guitarrista... Por que eu quis sempre tocar a mesma música no final? Pra galera entender que cada guitarrista que vem leva o improviso. Cara, isso é muito animal, assim. Se você vê todos... A gente sempre encerra com essa música. Se você vê todos os caras que vêm aqui tocar, vem com esse caminho, mano. Vai para um caminho, assim, que... né? O cara vai para um caminho dele, assim. Cara, eu acho animal, assim, pra ver que a mesma base... A gente usa, teoricamente, as mesmas escalas, todo mundo pensa nas pentas aqui da vida, Coisa. e cada um leva para um caminho. Bicho. Legal. E aí, que não tem jeito, que aí vai ser o resultado das tuas referências. Exato, né, do vai Leandro, reproduzir de aquilo cada que- convidado aqui. E aí, irmão, é só partir. Se eu fosse você, eu pegava, a gente lançou um vídeo aqui no canal, quase 2 horas, com todas as tocadas. Se isso não tiver no teu favorito, e tu estudando isso... Exatamente. A gente lançou a parte 1, né? De todas as tocadas que a gente fez, foi até o Thiago. Até o Thiago. Foi até o Thiago. Os caras são 2 horas, mano, de tocadas aqui. É A gente porque botou aí no canal. a gente pegou tudo até agora. Então a gente vai fazer isso mensal. Então a gente vai lançar todas as tocadas do mês. No mês. E aí, irmão, se tu não estudar isso, tu é maluco. Cheio de assunto aí, hein? Muito bom. Eu.
É. Tá acabando as ideias. Pelo menos, né? Muito bom. Bicho, Viu? Cara, pô, bom demais, coisa linda, quem velho. tá no canal já sabe que eu tô com as duas canelas roxas de tanto chute na canela aqui. Só chute, ó. só aqui, só na Só aquelas maldadezinha. entortadas assim, ó. Rodrigo de um lado, Leandro do outro, Rodrigo do lado. Pô, respeito. Aí, Mais um, bem. Olha aí, ó, que viu? play bonito, cara. Coisa Olha aí, linda, ó. bicho. Bom Você é o demais. cara. Mas se você, Tu tá se você não estourado, acredita em pai. mim, Olha eu aí, ó. trago a galera pra cá, rapaz. pelo Tem amor mais, de tem mais um brother ali esperando. ó. Pelo Ele amor de já Deus. Jean, bota a cara aqui, cansado de bota a cara aqui, Jean. Chega aí. Só que tem um problema. Ah. A galera tá ficando mal Tá acostumada. ficando mal acostumado. Ó, chega aí. Ó, o cara vai botar a cara aqui, só pra você ver. Ah, ó, essa aqui vai sair primeiro. Essa vai sair primeiro. Depois vai sair desse homem aqui, ó. Ó, bota a cara aqui. Ele tá Não, pare- vem. Você bota a cara. Vem Ó, mais pertinho. Não, pode. Vem, Vem. aqui, Tá tímido. Tá com vergonha, mano? Ó. E aí, rapaziada? Olha aí, ó. Ó, vamos gravar com ele Como é que agora. grava depois essa galera aqui? Tranquilamente. Time fractal. Calma. Vai chegar aqui daqui a pouquinho, ó. Mais uma resenha pra gente. Na próxima semana sai do homem aqui. Vai ser top, hein? Fica bom. Tamo junto. Galera, vamos. obrigado aí mais uma vez. Rodrigão aqui, abrilhantando mais uma vez aqui no nosso canal. É mais um brother que subiu a serra, nossos amigos aqui do Rio. Tem muita gente pra subir aqui ainda, tem muita gente pra chegar. Não adianta insistir. Eu chamo fulano, chama Ciclano, calma. Sem ansiedade. De cada Seja vez. ansioso, curte cada episódio, Pô, curte cada peraí. aula dessa. Não podemos terminar. Diga. A mensagem que o tem Rodrigo isso. quer passar, se tu pudesse resumir em poucas palavras. Não vou falar uma só. Não, tem que ser uma palavra pra botar nos Não, comentários. mas aí, pô, porque às vezes vai ser duas. Pode ser. Entendeu? Mas se puder botar uma Tem até palavra duas palavras. O que é o... pra resumir Resumir, esse uma podcast, mensagem porque que tu quer. acontece. A Pra palavra que resumir você esse falar podcast. aqui, a galera vai botar nos comentários, né? Vai botar aqui nos comentários pra ver quem chegou até aqui. Você vai falar uma palavra que eles vão botar no comentário pra gente saber quem chegou até Mas aqui. não é podcast, não. Tô Ele- pensando, ele- hein? Errei, não é podcast, é resenha. É porque é tanta coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Bah, Rapaz, agora você falou a palavra que eu ia falar, que é a parada, né? Ah. Eu ia falar resenha, mas Então é isso, tá É, falado. pode ser? Resenha, Porque bom pra pra caralho. mim, Ninguém cara, nunca falou resenha, né? Ninguém. pra mim resume a parada aqui. Estamos entre Resenha. amigos, resenhando, Resenha. trocando ideias. E aqui é uma resenha mesmo, né? A gente combinou uma coisa. Não, aqui Saiu tocando, saiu falando. Não, o mesmo. Rodrigo até perguntou, não, porque tem alguma alguns coisa? inscritos, tal. Não, ninguém Irmão, sabe. É no flow, é Chegou, tranquilo. falou. E é legal porque vai pra um caminho, assim, cada um. Exatamente. Aí tu acabou que tu leva pra um caminho. Eu falei, caraca, vamos aqui, bicho, que aqui tá bom pra caramba. Tu falando do setup, da vida, do estúdio, de não sei o quê. Exatamente. Cada um vem pra um caminho, né? Isso é muito bom. É isso aí. Então, gente, quem Vamos. chegou até aqui, escreve aqui, ó. Resenha. Resenha. Comentário pra saber que você chegou até aqui, no final aqui dessa resenha. É verdade. Calma. Calma. Valeu, galera. Obrigado certo. por mais um. E vamos pra cima. E não sai sem comentar e sem se inscrever. Hein? Com certeza. Valeu. Valeu.